tivemos aqui numa outra oportunidade, eu e o Dr. Ricardo Trunfo, um representante cidadão e também integrante da Comissão da Advocacia Pública da OAB Estadual, para explanarmos sobre aquilo que nós entendíamos que deveria constar em uma eventual ação civil pública. Pois bem, chegamos ao momento, ajuizamos a ação civil pública, visando como mérito a nulidade desse contrato, porque é a nosso juízo, um somatório de equívocos, e pedimos uma tutela antecipada que foi atendida pelo juiz Dr. Maurício, juiz mais novo aqui da comarca de Torres, até esclarecendo o ponto que consta como a doutora Rosane Bem da Costa, mas não foi ela que deu o despacho. Ela estava num curso e só sobrou o Maurício como juiz no Fórum de Torres. Bom, então, de hoje até que se reverta, se for revertida essa liminar, a cobrança do estacionamento não está valendo e os efeitos do contrato número 23/2015 estão os direitos, o que regra esse contrato, as cláusulas desse contrato, elas estão suspensas. Eu sei que é um momento de euforia, é um momento de adrenalina, mas nós temos que, sobretudo, nos centrarmos num único juízo, que é o de mantermos a serenidade, que é de mantermos o equilíbrio, porque foi exatamente esse equilíbrio que nos trouxe, né, que nos fez, ao menos por hora, vencedores neste embate estacionamento rotativo e direito da cidadania. Nesse primeiro embate, prevaleceu o direito da cidadania. E a OAB, que chamou junto à sua companhia a autoria dessa ação, a CBL, o Sindilojas, a Associação dos Hotéis, Restaurantes, Bares e similares, o grupo da terceira idade, a Harmonia, e digo, um dos momentos mais emocionantes, enquanto nós formatávamos a ação civil pública, nos encaminhávamos para o seu encerramento, aparece a dona Sandra Santos dos Santos, presidente do grupo Harmonia Terceira Idade, e que tem prerrogativa pela lei da ação civil pública para também a juização, chegou lá e nos entregou: eu quero fazer parte disso aqui também. E fez parte. A CEMOV, a Associação dos Moveleiros de Torres, então todos esses entes que fizeram parte, que se somaram. Nós, presidente James, não queremos absolutamente travar nenhum embate político partidário com isso. Mas, pensamos nós, quando ajuizamos essa ação, não foi uma demonstração de vingança, não foi uma demonstração egocêntrica, mas sim de podermos alcançar. Nós que integramos a OAB local, nós que somos advogados, e por isso não somos melhores que ninguém, absolutamente, mas nós temos o dever de, pelo menos um pouco, dos direitos dos cidadãos, termos nossos conhecimentos. E foi em cima disso, até do nosso limite, e até os nossos limites, nós vamos brigar por isso, que entendemos que a OAB, e me parece que isso é história de Torres, pela primeira vez atua numa ação civil pública visando atender a esse anseio. E digo mais, presidente e senhores vereadores, o que nós colocamos na nossa petição inicial, a doutora Maria Lourdes, entreguei a ela uma minuta ali, que depois nós acabamos arredondando um pouco mais, mas a essência estava ali nessa ação, e agora com os efeitos dessa liminar, a prefeita tem subsídios ali para até rescindir esse contrato, sem aquela cláusula leonina que prevê o 20% sobre 20% desses 61 milhões, que redundaria em 12 milhões, que seria um escárnio, e nós aí sim estaríamos assinando definitivamente o nosso óbito como voz, como representante da sociedade. Mas, sobretudo, o município estaria sangrando pelas costas,
o nosso já combalido corpo, que ao longo dos tempos resiste e cicatriza feridas de tantos impostos que nós pagamos. Como disse o meu colega, Dr. Ricardo Trufo, com muita sapiência, merece todo o nosso louvor por conta disso, esse Frankenstein tributário, esse monstro tributário, teria que ter uma frenagem, que teve, momentaneamente, não sabemos o que o tribunal irá pensar, irá discutir antes de, esperamos, sinceramente, que sejam mantidos os efeitos dessa medida. Nós estamos demonstrando, sobretudo, que uma sociedade madura, inteligente, preocupada com a sua cidade de uma forma, de uma maneira harmoniosa, como disse, com parcimônia, com equilíbrio, mas com pertinácia. E é com essa pertinácia que nós, embora estivéssemos combalidos no primeiro momento e até tombados, voltamos ao nosso status quo ante e estamos de pé, para firmes, olhando para frente, olhando no horizonte que nos estava sendo turvado, porque não estávamos encontrando eco aos ouvidos do Executivo Municipal. O Executivo Municipal, ele tem sim, sobretudo na pessoa da sua primeira gestora, que dar ouvidos, que tem que ouvir sim os anseios da comunidade. E nós estamos aqui dando essa demonstração. Não estou dizendo que nós somos o melhor exemplo, que nós somos os melhores, mas nós somos um baita exemplo para que as coisas, de hora em diante, encontre nas maiores representatividades que essa sociedade tem, que são essas pessoas que firmaram essa ação inicial, para dizer, então, chega de termos decisões que não interessem ao todo, que interessem apenas uma bolha. Temos que sair da bolha, e nós estamos dando exemplo hoje. Estamos saindo de uma bolha. Estamos deixando de cada um inventar a sua própria roda. Estamos dizendo, chega. Chega de nós termos que vender na nossa cidade, os espaços da nossa cidade e medir. Cidade é um bem de uso comum, é um ente público. E uma das coisas que nós mais enaltecemos na nossa ação civil pública foi exatamente a prevalência do interesse público sobre qualquer outro. Não de nada adianta nós querermos nos equiparar a Gramado, que já tem determinadas culturas, principalmente do turismo, trazer uma realidade para uma cultura de turismo real como a nossa, que engatinha e que tem, mas tenho certeza que chegará a uma edificação tamanha que nós nos orgulharemos amanhã ou depois. De nada adianta a gente beber Coca-Cola só porque é moda. Não adianta o argumento de que toda cidade moderna tem estacionamento rotativo. Para a nossa realidade ainda não cabe. Para a nossa realidade não cabe. Então, não adianta vestir a roupa de marca se nós não temos uma festa certa para ele. De nada. Eu agradeço toda a empolgação, mas eu acho que vamos nos manter na linha do equilíbrio. E quero me congratular aqui com a nossa sede legislativa, com a compreensão que esta casa nos deu para que pudéssemos expor aquilo que nós entendemos de direito para o nosso cidadão. Aos vereadores nós estamos passando, na verdade, até por dicção da própria prerrogativa, o encaminhamento que seria uma indicação, um indicativo, mesmo considerando essa liminar já despachada, para que fosse feita a indicação para o prefeito de alguns pontos, a fim de que ela pudesse, através de um modificativo,
hoje uma outra iniciativa, transportar depois para essa casa uma nova roupagem de estacionamento, mas que fosse condizente com a nossa realidade, o que não é o caso dessa de hoje. Eu respeito todos aqueles que operam a serventia da Prefeitura de todos aqueles que têm um pensamento contrário ao meu, todos aqueles que têm um pensamento contrário ao que essa ação civil pública propôs, mas quero dizer que muito acima da defesa partidária está o interesse da nação e dos universos, nesse caso o nosso universo é todos. Então, muito acima disso, nós temos que respeitar o cidadão que está berrando. Porque se em audiência pública, se em reuniões preparatórias a esse projeto, haviam divergências, gente contra, gente a favor, depois de amildada essa lei e lida com o valor necessário e com a acuidade que o tema requer, as pessoas tiveram a honradez de mudar seus posicionamentos. As pessoas tiveram a honradez de mudar seus posicionamentos. Coisa que a prefeita também tinha pactuado conosco no dia 27 de abril, infelizmente não cumpriu sua palavra. Mas nós cumprimos a nossa, que era exatamente a de ajuizar a ação civil pública. Então, colocando isso para vocês, possivelmente a municipalidade deva ter sido citada já hoje, por todo o dia de hoje, se não foi, será, assim como a própria empresa. Porque, para que o senhor saiba, eu vou contar para os senhores a respeito dessa empresa, o que nós vimos e juntamos como documento de número 6 do volume. Um contrato de um trabalhador desses azuizinhos que previa um trabalho autônomo para a empresa. Ele não tinha vínculo empregatício, isso é muito grave, porque esse azulzinho é o que iria te notificar, por exemplo, Cláudio Graça, uma eventual irregularidade cometida por ti. E o que estaria ocorrendo com isso? Aquele poder de polícia que já foi feito de forma ilegal para a empresa, mais ilegal ainda para o empregado da empresa que não é empregado da empresa. Ou seja, qualquer um que desembarque no ônibus na rodovia de Todos pode ir lá e te caretear e vai estar vestido com o poder de polícia que a ele não compete. Então, essa é também uma irregularidade que a gente identificou, identificamos irregularidades no próprio formato do contrato, no aditivo que aumentou de 5 para 10 anos, e se forem analisar o despacho do juiz, ele entra no âmbito dessa questão, praticamente aprofundando a discussão, antecipando a discussão meritória, não seria diferente, para dar subsistência ali, para que tivéssemos êxito na situação de tutela pedida para efeito eliminado. Então, por tudo isso, eu agradeço. Eu sei que a casa aqui tem tarefa, não é pouco, o volume é grande. Agradeço em nome de toda a cidadania, que aqui não só eu represento, como todos esses entes que eu citei. E agradeço, sobretudo, a esta casa pela transparência, pelo respeito a esses institutos que eu citei antes. Muito obrigado. Obrigado.